se aqui está Palestina, Jerusalém, ele foi pregando o evangelho em todas aquelas regiões, desde Antioquia. Você lembram como foi enviado por o Espírito Santo e chegou àquela região de Galácia, de Ásia, pregando. Depois, aqui se está Grécia, ele chegou àquela região de Ásia, chegou a Grécia, Acaia, Macedônia, e Ilírico está acima de Grécia, de Macedônia. Toda aquela região, todo eu preguei o evangelho, enchendo todo com o evangelho de Cristo. E agora aqui temos Itália, aquela outra península, e aí está Roma. Está escrevendo esta carta dizendo: eu estou procurando ir a vós, aí em Roma, mas de passagem, porque eu quero ir à Espanha, a última península desde este ponto de vista. Então ele já passou por aqui, aquilo que é atualmente Turquia, depois Grécia, o norte de Grécia. Agora ele tenta ir a Roma, a Itália, e de aí continuar para a Espanha. Que paixão este homem fazendo este trabalho, é uma maneira tremenda, com este amor e esta paixão do Senhor Jesus Cristo em seu coração. Eu gostaria de ver o exemplo de Paulo em Éfeso. Roma já tinha crentes, discípulos, muitos deles eram discípulos de Paulo, que ele tinha enviado lá, como Aquila e Priscila, estavam lá algum tempo. Também outros, quando lê Romanos capítulo 16, nas salutações, tal é meu primeiro fruto em Acaia, fala de outro que são amados, outro que são não sei o quê. Você quando lê, vê que há muitos vinculados a Paulo e estão em Roma, e Paulo nunca tinha chegado a Roma. Alguns foram mandados a Roma, como a diaconisa Febe de Cencreas, que foi mandado levando esta carta. Se Paulo mandava discípulos à capital do império, e ele nunca tinha chegado. Mas já tinha aí obreiros vinculados com ele, que estavam fazendo a obra, mas ele também tinha desejo de chegar lá e continuar depois para a Espanha. Pero nesta caminhada, um dos pontos que ele mais tempo ficou foi em Éfeso. Vamos a Atos capítulo 19. Já limos algo disto ontem. Pablo ficou 3 anos em total em Éfeso. Mas vamos a capítulo 19. Aquele texto que ontem limos também, versículo 8, vamos a ler até 10. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Durou isto 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Irmão, isto é tremendo. Depois de aquele litígio, aquela peleja na sinagoga, que uns se endureceram e outros se convirtieron em discípulos, Pablo tirou aos discípulos, se estabeleceu na escola de um chamado Tirano,
E aí, cada dia, não uma vez por semana, cada dia, estava aí com os discípulos, discutia todos os dias na escola de Tirano. Durou isto 2 anos. 2 anos, todos os dias. Nós temos outro ritmo. Jesus estava todos os dias. Paulo estava todos os dias. Isto indica uma intensidade, um ritmo que nós não estamos acostumados. Porque eles tinham uma paixão, eles tinham uma entrega, uma intensidade que nós precisamos descobrir, recuperar. 2 anos. E o que aconteceu? Pablo ficou, se nós fazemos aqui um mapa da Turquia atual, Éfeso está aí. Éfeso. E aqui está o porto, isto seria o mar, o porto Mileto, perto de Éfeso. Éfeso era a capital de esta região chamada Ásia, uma região assim. Aí, todos os habitantes de Ásia, não é a Ásia que conhecemos hoje, Ásia Maior, Ásia Menor, não. Tampouco é toda a Turquia, sino acá estava a Galácia, 200 quilômetros de comprimento, 80 quilômetros de largura, aproximadamente. Tinha aí muitas cidades, aldeias. E Paulo estava aqui em Éfeso. Você lembra que João escreve Apocalipse às 7 igrejas de Ásia. Estão aqui nesta Ásia. 7 igrejas de Ásia. Estão aí, nessa região. E aqui diz que em 2 anos, que trabalho mais intenso, em 2 anos, Paulo, sem mover-se de aqui, todos os moradores de Ásia foram evangelizados. E esclarece, tanto judeus como gregos, todos foram evangelizados. Por exemplo, Colossas é uma das igrejas que está aqui nesta região. Paulo nunca tinha visitado Colossas quando escreve da prisão uma carta aos colossenses. Um discípulo dele, Epáfras, tinha evangelizado aquela cidade e surgiu uma igreja, estava sob a cobertura apostólica de Paulo. E assim toda aquela região foi, que intensidade aqui, 2 anos com os discípulos, cada dia, os discípulos iam, voltavam, conversões, discipulado, formação, obreiros. Isto era um centro de missão regional, um epicentro de obra. E aí, com intensidade, tudo foi evangelizado. Deus confirmava a palavra com milagros extraordinários que se faziam por a mão de Paulo. Toda aquela região foi evangelizada. Digo, Senhor, que ritmo, que intensidade, alguma coisa nós precisamos aprender. Essa constância, essa intensidade, esse ritmo, essa concentração, esse ministério. E não era Paulo. Cristo tem feito através de mim. Amém? Cristo encontrou em Paulo um corpo disponível para fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia lá em Palestina. E agora, através de Paulo e os discípulos, porque era impossível para um homem fazer todo este trabalho de evangelização. Mas era os discípulos, e os discípulos, e os discípulos, dos discípulos, e toda aquela região, em 2 anos, foi totalmente evangelizada. Irmãos, é possível.
Amém. Só temos que mudar o ritmo, a intensidade. Eu, como falei, eu sou armênio. E nos anos 90 teve a oportunidade de visitar 4 vezes a Armênia. A primeira vez foi no ano 93. A Armênia é uma das repúblicas da ex-União Soviética, uma nação pequena, que no ano 88 teve um terremoto muito grande, 50.000 morreram naquele terremoto, uma nação com 4,5 milhões a população. O que ficou de Armênia? Antes era maior. Fora da Armênia tem hoje quase 5 ou 6 milhões de armênios, mas na Armênia agora ainda esse número diminuiu a 3 milhões, porque muitos, por a crise, saíram embora. Em Buenos Aires tem muitos armênios, uns 100.000. Em França tem 300.000 armênios. Em Irã tem 300.000. Em Estados Unidos tem 1 milhão de armênios, assim espalhados no mundo. São Paulo tem. Em Líbano tem muitos armênios, em Beirute. Muitos saíram para Estados Unidos, mas ainda tem. Agora, a Armênia, baixo a dominação do comunismo, 70 anos, 80 anos de ateísmo, sofreu muito. Deus iniciou um trabalho lá. Vocês já sabem como é a igreja subterrânea, diz? Subterrânea. No ano 88, quando acontecia esse terremoto, os crentes que se reuniam por as casas de modo escondido, a igreja subterrânea, tinha aproximadamente 3, 4 mil em todo o país. Principalmente em sua capital, Yerevan, e em outras cidades do interior. Mas quando veio o terremoto, foi um terremoto espiritual também. Às vezes acontecem as duas coisas. E os crentes tomaram coragem e disseram: bom, morir com um terremoto ou morir por perseguição, é melhor morir por perseguição. E cobraram ânimo e coragem para pregar com liberdade. E isto coincidiu que a ajuda internacional humanitária para ajudar, para refazer as casas, as cidades por o terremoto, chegou muita gente da Europa para essa ajuda humanitária. Então os comunistas tinham que dar uma imagem não de persecução, então não puderam fazer muito contra os cristãos. E eles começaram a pregar nas praças, nas casas principalmente, porque antes era tudo escondido e com nova coragem. Quando nós chegamos à Armênia por primeira vez, convidados por os irmãos lá, esses 3.000, 4.000 do ano 88, 5 anos depois, eram 50.000. Uma sede, lógico, depois chegou a perestroika e se abriu mais, e finalmente, não sei se foi em 91, se desmanchou a União Soviética e a Armênia virou uma nação livre, independente, relativamente. Mas agora os crentes com ousadia e já com outra liberdade, sem comunismo assim instalado, começaram a pregar nas casas, nos cinemas, teatros, as casas da cultura que eram os centros comunistas, agora eram usados por os cristãos para pregar. Nós estuvimos em vários deles também pregando. E a obra começou a espalhar.
Nós ficamos maravilhados como cresceu em tão pouco tempo, mas tudo bem organizado. Grupos familiares, lógico, grupos familiares é uma casa com 150. Em uma sala como esta, eles conseguem colocar 300 e poucas. Eu não exagero. Nós estivemos em um salão pregando. Era a sala de uma casa que acrescentaram uma parte. E eu medi a sala, tinha 6 metros de comprimento, de largura e 13 metros de comprimento. Eu contei naquela sala 350 pessoas, menor que isso. Posso dizer que eu não podia quase respirar. Era verão, eu nunca sudei tanto como naquela reunião. Mas assim, todo mundo. Você prega 1 hora e diz, não, continua por favor, fome da palavra. Você parava alguém na rua para pregar e 4 ou 5 se aproximavam para dizer, me pode falar também a mim aquilo que está falando com ele? Assim, eu nunca vi uma coisa assim. Fome. E os irmãos lá se organizaram bem, trabalharam. Nós estivemos ajudando a eles, segundo a necessidade deles. Fizemos vários seminários intensivos de 15 dias para os bispos, presbíteros e diáconos. Assim estão organizados eles. 150 líderes reunidos 15 dias, dando da manhã à noite ensinos da palavra. Eu tive que recuperar o idioma armênio e tudo isso, mas eu fui impressionado por ver a intensidade do trabalho deles. 80% de desemprego, uma crise econômica tremenda. Nós tivemos que levar ajuda econômica também para os pobres, para os que estavam em situações muito difíceis. Mas o que quero dizer, irmãos, é isto. Nós perguntávamos, como fazem a obra? E eles diziam, nós lemos a Bíblia. Fazemos o que Jesus fazia. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E nós, assim, dividiram o país em 7 regiões. Em cada região tem uma igreja importante, já firme. Então, aquela igreja, já como centro daquela região, tem a responsabilidade. Bom, aqui está a Turquia, a Armênia está aqui. Se você olha em sua mapa aí, vai encontrar. Aqui estão os Cáucasos, Geórgia, Rússia. Aqui está a Armênia, aqui está a Turquia. E eles assim, cada igreja tem a responsabilidade de plantar uma obra, um grupo, uma congregação em cada cidade ou aldeia. Estivemos na cidade de Etchmiadzin. O pastor disse, nossa região já temos feito um relevamento, dizem relevamento, levantamento. Em nossa região temos 47 cidades e povos, aldeias. Já temos obra em 43. E como fazem? Oramos. E apenas Deus abre uma porta. E como abre a porta? E vem algum parente daquela cidade. E perguntamos, você gostou da reunião? Sim. Você gostaria de ter uma reunião assim em tua casa? Lá? Gostaria, sim. Necessitamos. Então você convida teus vizinhos, parentes, amigos, a tua casa. E tal dia, tal hora, nós estamos lá. E vão lá. Muitas vezes chegam, a casa está lotada de gente. Aí inicia o trabalho. Às vezes são 4, não está lotada, mas vão. E a semana seguinte vão. E como vão? As regiões não são muito grandes.
Eles, por a pobreza, têm carros, mas não têm dinheiro para gasolina. Então, até 20, 25 quilômetros, eles vão caminhando. Vai algum líder, um diácono, um pastor, um obreiro, com 2 ou 3 discípulos. Para andar 20 quilômetros, leva 4 ou 5 horas. Tem bom tempo para orar. Bom tempo para discipular aos discípulos. Mientras vão. Chegam lá, atendem a reunião, ensinam aos irmãos, oram, fazem tudo o que tem que fazer. Dormem lá, outro dia de manhã, volta para sua cidade. E assim vão alcançando todas as cidades e aldeias, sem fazer campanhas. Não tem dinheiro, mas tem a paixão, a compaixão, splagnisomai, que mobiliza, e vão, e vão. E se uma cidade fica mais longe, aí usam pouco dinheiro que tem para gasolina, e vão aos lugares mais perdidos. Um dia fui com eles a uma aldeia na montanha, no limite com Turquia. Aí acima da montanha, com um carro, chegamos lá. E se os moradores desta aldeia são 230. Eu fiquei, por 230, tanto esforço. Vê a mentalidade minha. Tanto esforço. Levaram a película Jesus em armênio. Avisaram, aí nos reunimos com os irmãos. Em uma casa, à tarde. 26 irmãos. Orando, ensinando a palavra. Agora, irmãos, todo mundo vai sair por as casas para avisar que à noite, na praça, vamos a ter a projeção do filme Jesus. 130 pessoas estavam lá. Mais a metade. Estavam aí assistindo o filme Jesus. E as cenas do filme não eram muito diferentes de aquela topografia, as ovelhas, as cabras, era muito similar. Eu pensei, bom, esta gente por um filme vai. Mas, ao final do filme, anunciaram que ao dia seguinte haveria uma reunião naquele lugar. A gente voltou. Um pouco mais ainda que a noite anterior. Estava aí mais de 130 pessoas. Me convidaram a pregar. Eu preguei lá. Que alegria é pregar o Evangelho do Reino. Eu falei a eles dos 2 reinos, das trevas e a luz. E aquela colocação. Fez um apelo. Quase 100 pessoas se adiantaram, aceitaram ao Senhor. Olha, eles são discipuladores, né? Eles são fiéis em pegar a cada um, gastar horas. E assim tem. A última vez que estivemos lá, já 4 anos, pode ser, eles me disseram: já temos obra, igreja, pode ser 4, pode ser 3, já é, para eles é igreja. Pode ser 100, as cidades que têm 1000, em Yerevan tem 10.000, a capital. Eles dizem, já temos obra, igreja, em 75% de todas as cidades e aldeias de Armênia. Maravilhoso Deus.
eu fico envergonhado. Nós, o que fizemos? Onde estamos? Nosso ritmo é tão devagar. O que acontece? Lógico, aí tem a gente um fome tremendo. Louvado seja o Senhor. Dois anos atrás, nós tivemos um encontro apostólico na Itália. Diferentes irmãos de Europa, Ásia, África, América Latina, um grupo pouco, pequeno, de 12, 14 irmãos, nos reunimos. Entre eles, eu conheci lá, nesse encontro, por exemplo, da Inglaterra vem Tony Morton, da França Pierre Truchel, da Itália Giovanni Trettino, e assim irmãos que alguns quizá conhecem, outros não. Eu conheci aí a Ernest Komanapali, da Índia. Ele mora na cidade de Hyderabad, no centro da Índia. Índia é uma nação que tem o tamanho geográfico de Argentina. E tem uma população de 1 bilhão. Já chegou a 1 bilhão ano passado. Um país de religião hindu em 70%. Tem muitos muçulmanos, tem poucos cristãos. E um país assim tão difícil, eles, 30 e poucos anos atrás, foram visitados por o Espírito Santo, como nós. E Deus batizou com o Espírito a este irmão, Ernest. Deu uma visão para fazer o trabalho. Eles têm uma visão muito similar à nossa. E de aquele tempo para aqui, eles plantaram na Índia, em 30 anos, 900 igrejas. País difícil, muita pobreza, muitos leprosos, muitos meninos carentes. Outras 100 igrejas se unieron a este ministério. Então, agora tinham 1000 igrejas em toda a Índia. Tem dividido também em regiões. Todos os pastores reúnem-se 2 vezes por ano, uma vez com as esposas e outra vez só os pastores. Nós ficamos maravilhados escutando o testemunho de Ernest Komanapali. Como fez? É uma situação tão difícil. Plantar tantas congregações em diferentes cidades. Como nos abençoou este irmão com seu testemunho, com sua vida, um homem cheio de Deus. Ano passado nos encontramos novamente com o mesmo grupo na Inglaterra. Estava aí também Ernest. Agora este ano vai vir para Chile. Cristian Romo invitou para o encontro em Concepción. E também é possível que o encontro este ano seja aqui em Brasil, com um grupo pequeno, um grupo menor de ministérios apostólicos de diferentes partes do mundo. Irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Eu confesso, eu fui muito abençoado, desafiado. Eu me sentia com estes homens muito pequeno. Que o ministério nosso tem sido muito voltado para dentro
E precisamos isso, mas temos que abrir-nos a uma visão mais ampla para trabalhar com outra intensidade, outro ritmo para a obra do Senhor. Amém? Nosso tempo já acabou, mas vamos a continuar depois. À tarde, tenho outros exemplos que eu gostaria de apresentar a vocês, porque estes exemplos têm inspirado muito minha vida e nossa vida nestes dias. Nestes últimos 2 anos, eu estou orando e abrindo e compartilhando com meus companheiros, com vocês, porque eu sinto, irmãos, que através da fé e a obra destes irmãos, Deus também quer abençoar a todos nós. Amém? O Senhor continua operando em nós. Coloca teus caminhos em nossos corações. Aquelas obras que tu tens preparado antes da fundação do mundo, Senhor, para que nós andemos nelas. Obrigado, Senhor, por estes testemunhos. E continua, Senhor, em nós, apresentando tua vontade e a extensão de teu reino. Nossa oração, nosso desejo, nosso clamor, que salgamos de aqui diferentes, Senhor. Alguma coisa importante muda em nós nestes dias, para a glória de teu nome, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje pela manhã nós contemplamos a Jesus desde a idade de 30 anos, desde o dia que iniciou seu ministério, cumprindo com fidelidade, com intensidade, sua missão na terra. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vimos como sua vida foi, segundo os evangelhos sinópticos, tão intensa, na busca dos perdidos, constantemente, todos os dias, e todo dia Jesus estava consagrado a essa missão de buscar e salvar aos perdidos. Assim, ele chamou aos seus discípulos a ir com ele, a unir-se à sua missão, discipulou a eles, não é uma aula acadêmica, sino no mesmo campo de trabalho. A melhor forma de formar discípulos, de fazer discípulos, formá-los é na mesma ação. E nós vimos também que hoje Jesus fisicamente não está na terra, mas Ele está na terra. Ele tem um corpo. Não é um corpo físico, esse corpo que Ele tomou no ventre de Maria. Esse corpo foi crucificado, foi ressuscitado, foi glorificado, e com o corpo glorificado se assentou à direita do Pai. Mas hoje Ele tem um corpo na terra. Amém? E sua igreja é o corpo e a continuadora de sua missão, a mesma missão aqui na terra. Buscar e salvar aos perdidos, ensiná-los, discipulá-los, fazer toda a obra que ele fazia, mas agora com uma expressão muito maior, porque ele tem muito mais que 2 pés, 2 mãos, mais que uma boca. Ele tem muitos pés, muitas mãos, muitas bocas espalhadas, e a igreja acorda, desperta a esta visão de sua missão na terra. Irmãos, em poucos anos o mundo todo pode ser evangelizado, o reino de Deus alcançar, atingir todos os termos da terra. Amém? Nós temos aprendido que todos os membros do corpo de Cristo somos sacerdotes, obreiros, ministros, e alguns destes ministérios colocados
no corpo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eles estão no corpo para fazer a mesma obra que Jesus e ao mesmo tempo aperfeiçoar, preparar, treinar, capacitar aos santos, a todos os santos, para a obra do ministério. Limos o Salmo 110, versículo 3, que diz: teu povo se apresentará voluntariamente no dia da batalha. E nosso sonho, nossa visão, nossa esperança, nossa oração, nossa fé, que a igreja toda, como corpo de Cristo, coloque-se em pé para fazer sua missão aqui na terra. Amém? Imaginemos uma igreja, a igreja do Senhor, totalmente entregada à missão, com todo o que é, com todo o que tem, com todas suas casas, seus prédios, seus carros, seus dons, seu tempo, toda a possibilidade, todas as suas empresas. Deus tem muitos recursos e nós somos esses administradores, mas todo tem que ser dele e todo é para ele, para usar todo isso para o reino e expandir, extender o reino do Senhor. Amém? A dependência de Jesus, falamos do Pai. O Filho não pode fazer nada, senão aquilo por si mesmo, senão aquilo que vê fazer ao Pai. Também nós não podemos fazer nada, senão em dependência dele. E esse splagnisomai, não? Aquela compaixão, aquelas entranhas de misericórdia, essa palavra grega, que suas entranhas foram comovidas, sacudidas, movidas, quando viu a toda aquela multidão como ovelhas sem pastor. Nós precisamos recriar em nós essas mesmas entranhas de misericórdia e deixar de ser cristãos estoicos. Amém? E ser cristãos sensíveis, que sabemos chorar, sofrer, interceder, clamar e entregar nossa vida. Hoje vimos o exemplo de Jesus, também em parte o exemplo de Paulo, especialmente em Éfeso, como ele. Vimos que estando 3 anos em Éfeso, toda aquela região de Ásia foi totalmente evangelizada. Todos os habitantes, judeus e gregos, foram evangelizados. Todos escutaram a palavra. Isso não significa que todos se convirtieron, mas todos tiveram a oportunidade de convertir-se. Isso é evangelizar em forma intensiva toda aquela região. Eu contei algumas experiências da igreja na Armênia, como nestes anos últimos, eles estão já com uma obra plantada em 75% de todas as cidades e aldeias. Eles já têm um grupo lá que estão discipulando, estão edificando. Louvado seja o nome do Senhor. Também vimos o exemplo da Índia, com este irmão que conheci 2 anos atrás, em Itália, Ernest Comanapali, como nestes 30 anos que Deus visitou a eles por o Espírito Santo, eles conseguiram plantar na Índia 900 igrejas em diferentes cidades, em um país tão difícil e com tantas dificuldades, um país tão grande, com 1 bilhão a população. E temos muito para aprender. Eu gostaria de trazer alguns exemplos mais, como igrejas foram despertadas por o Senhor e se entregaram totalmente à missão. Lá na Itália, nesse primeiro encontro apostólico, com um grupo de 12 irmãos, outro dos que chegaram lá, foram convidados, foi Pizza Nunard. Não é pizza, não. Mas dá para lembrar. Pizza Nunard. O sobrenome é mais complicado ainda. Eu não lembro o sobrenome dele. Ele é de Tailândia. Ele foi convidado também. Um homem jovem, 42 anos.
E ele contou naquele grupo a experiência deles na Tailândia. Tailândia tem uma população de 80 milhões, 95% são budistas, 3% são muçulmanos e o restante tem de tudo. Poucos cristãos. Eles foram visitados. No ano 80, o Senhor visitou a eles, 22 anos atrás. Este Pitsanullar tinha 20 anos. E outro líder também, creio que o nome é Vonsak, era o principal com ele lá. E Deus os visitou a eles em Bangkok, capital de Tailândia. E falou com eles: se vocês entregam todo a mim, como aquele menino que entregou 5 pães e 2 peixes, eu posso multiplicá-los grandemente como multipliquei aqueles pães. E 70 adolescentes e jovens disseram ao Senhor amém. De uma congregação de 200 membros, 70 jovens e adolescentes disseram: entregamos todo, Senhor. Não sabemos o que significa todo, mas aí está, tudo. E eles começaram a orar, a trabalhar, a testemunhar. E foram assim, recebendo a fé, a convicção que eles, no ano 2000, chegariam a plantar 1000 igrejas na Tailândia. Começaram a bater nessa tecla todo dia. Na oração, jejum, testemunho, trabalho, nas reuniões. Entraram em fé. Tinha uma igreja para chegar a 1000 em um país como a Tailândia. Demoraram 4 anos para abrir a igreja número 2. Se imagina esse ritmo? Mas eles continuaram trabalhando, lutando. E nós já estávamos neste encontro no ano 2012, estávamos curiosos para saber o que aconteceu. Este irmão Pitsanullar nos disse, no ano 96, estávamos abrindo a igreja número 1000. Ele mostrou vídeos de seus encontros, reuniões, trabalho. Quando ele contava, eu estava quase escandalizado. Porque ele acabou com todos os meus paradigmas de como tem que ser a vida, a família, e tanta coisa que temos tudo muito acertado, mas hoje eles têm em Bangkok, capital, uma igreja com 10.000 membros. Tem também nas aldeias uma igreja com 17 membros. Para eles é uma igreja. Vimos vídeos chegando com 2 carros nas montanhas. Um grupo de moços. Chegando a um ponto quando o carro já não tem caminho para andar. Tem que deixar o carro aí. Estava chovendo. Eles, debaixo da chuva, continuaram caminhando. Deixaram os carros 2 horas mais caminhando. Porque lá, acima da montanha, tem uma aldeia. Tem que chegar lá para evangelizar, para pregar. Eles chamam-se assim,
Esperanza, por ejemplo, a igreja que está en Bangkok llama-se a Esperança de Bangkok. Y si tem outra cidade, dice a Esperança, e tem o nome daquela cidade. Esse é um nome muito dinâmico que eles acharam, mexe com a gente, com muitas dificuldades. Tailândia não tem persecução oficial, mas tem muita persecução social, muita resistência. Estão trabalhando. Irmãos, não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Eles já estavam planejando para os próximos 10 anos, não sei quantas milhas de igrejas e em outros países do mundo. E nós ficamos maravilhados. Conheci também naquele encontro a Pierre Truchel, da França. Ele é um precioso servo de Deus que mora na cidade de Grenoble, em França, perto dos Alpes. 22 anos atrás também, Deus visitou a eles. É uma igreja assim, com uma boa expressão na cidade. Mas alguém falou para eles, um africano, pastor, passou e deram a ele 10 minutos para dar um testemunho da obra na África. E esses 10 minutos foram para 1 hora. De aí para frente, essa igreja nunca foi mais igual. Mudou a vida da igreja. Mudou a vida de Pierre Truchel. Sentiram um chamado para as missões. E Pierre Truchel começou a visitar a República África Central, que se fala francês naquele país. Hoje estão com mais de 570 igrejas naquele país. Outras 70 igrejas em Chad. Escolas para meninos, orfanatos, farmácias, pequenos hospitais. Tem algumas igrejas mais em Burkina Faso. Eu fiquei maravilhado. Tony Morton conhecimos de muitos anos na Inglaterra. Eles estão trabalhando em muitos países da Europa, abrindo obras, igrejas, também na África, também na Índia. Ele está cooperando com um ministério na Índia, que nestes 18 anos tem plantado 1.500 igrejas. Irmãos, temos testemunhos que nós temos que abrir nossa cabeça, nosso coração, nossa compreensão, que Deus quer levar-nos a uma nova dimensão de nosso ministério. E Deus usa uma parte de seu corpo no mundo para acordar a nós. O que estamos fazendo? Estamos bem? Vamos bem? Deus está falando alguma coisa? Eu conheci 18 anos atrás a Miguel Díez, da Espanha. Ele tinha, naquele tempo, poucos anos de convertido. Tinha um primeiro centro de recuperação de viciados das drogas. Uma congregação com 150 pessoas, naquele tempo, 18 anos, 19 anos atrás, em Vitória, País Vasco, em Espanha. Naquele centro, primeiro centro,
Ele entregou todo para a obra, vendeu sua casa, colocou todos os dinheiros. Ele era um homem com muito sucesso econômico, entregou todo ao Senhor, abriu aquele centro, o primeiro centro. Hoje, depois de 18 anos, estão em mais de 50 países do mundo. Só em Espanha tem 400 centros de recuperação de viciados. Estão também aqui em Brasil. Chama-se Remar. Podemos coincidir em algumas colocações ou não, é secundário. Estou mostrando que Deus está levantando ministérios com um ritmo, com uma velocidade tremenda. Alguma coisa temos que aprender deles. Amém? Ano passado eu conheci aqui em Brasil a A.B. Huber, de lá de norte de Brasil, em Santarém. Agora, semana passada, estivemos juntos também ministrando com Carlos Alberto Becerra, Comunidade da Graça, em São Paulo. Ele também foi convidado a ministrar, um homem de Deus, A.B. Huber. Ele é filho de missionário nazareno. Seu pai veio para fazer um trabalho já muitos anos atrás na Amazonas, no Rio, ribeirinho e com barcos e tudo isso. Seu irmão, maior, 10 anos maior que ele, Lucas, irmão de A.B., voando com um avionete, caiu e morreu, já 10 anos atrás. A.B. teve que assumir a responsabilidade da obra. Seu pai já é velhinho. Nestes 10 anos, Santarém, o casco urbano tem 180 mil, a população. E todo Santarém, grande Santarém, se se pode dizer grande, tem 280 mil. Nestes 10 anos, eles têm crescido uma obra tremenda, com discipulado. Ele disse sempre assim, discipulado 1 a 1. E estão lá, naquele grande Santarém, aproximadamente 20 mil discípulos, nestes 10 anos. Só a sede central tem 7, 8 mil. E todos sendo formados 1 a 1. Deus está levantando. Você tem que conhecer muitos mais homens que estão interpretando melhor que nós a compaixão de Deus por os perdidos. Este homem, A.B. Huber, ama os perdidos, chora por os perdidos. Ele me disse assim, que ele gasta de terça a sábado, todas as manhãs, só para orar. De terça a sábado, amanhã só para orar. E sua paixão é Jesus. É um homem apaixonado por Jesus. Fala de Jesus com entusiasmo. E aquele que está apaixonado por Jesus se apaixona por os perdidos. Amém? Amados, necessitamos uma mudança. Nós, na Argentina, vocês aqui em Brasil, uma mudança. É nosso ministério, é nosso ritmo, é nossa intensidade, é nossa fé. Algumas coisas têm que mudar entre nós.
Temos que ser sensíveis. Estes exemplos não são para fazer uma fotocópia. Como fazem? Porque muitos estão buscando fotocopiar modelos, não? Qual é o modelo que mais sucesso dá? Não é assim, não. Mas nós podemos abrir-nos a Deus e perguntar-nos: o que podemos aprender destes exemplos? E de outros. Do Senhor Jesus, já vimos hoje, com alguns detalhes. E apóstolo Paulo, o que podemos aprender? O que nos disse o Senhor hoje a nós, em nossa realidade, com tanta revelação, tanta clareza sobre o reino e sobre o propósito eterno? Temos tanto recebido e apenas para o que somos hoje. Irmãos, nosso coração tem que abrir-se a Deus, porque Deus quer fazer algo novo entre nós. Eu tenho certeza disso. Amém. Jesus falou a seus discípulos: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aí temos a missão da igreja, uma igreja cheia do Espírito, visitada por Deus, preparada, uma visão ampla do mundo para evangelizar, fazer a obra em todo o mundo, iniciando em Jerusalém. Jerusalém é a missão urbana que temos que continuar fazendo. Temos muitos bairros que precisamos chegar lá e evangelizar. Na cidade onde moramos, temos muitos bairros, cantos, que temos que evangelizar e orar, e a missão urbana. A igreja de Jerusalém fez muito bem o trabalho como missão urbana na cidade. Diz aí que encheram Jerusalém de sua doutrina. Proibiam, perseguiam, mas eles continuavam. Não podemos calhar, temos que falar aquilo que temos visto e ouvido. Mas algum vírus entrou no computador de aquele ministério apostólico dos 12 e alguma coisa se estragou, porque eles escutaram a palavra de Jesus. Mas esse vírus mudou alguma coisa e disse assim: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda Jerusalém, e outra vez em Jerusalém, e hasta os confins de Jerusalém. Um vírus entrou. E ficaram aí, atrapados. Atrapados? Encerrados, fechados em Jerusalém. Mas não foi claro Jesus? Sim, foi claro, mas os condicionamentos. Irmãos, é muito comum ficar enfechados com o primeiro círculo de nossa ação. Por exemplo, se nós não temos discípulos, é fácil evangelizar e ter alguns. Mas o perigo é que quando temos 12 discípulos, ou 10, ou 15, ou 20, enfechar-nos com eles. E parece que todo o nosso trabalho acaba com eles. Jesus não fez isso. Ele tinha 12, tinha outros 70, mas nunca se enfechou. Ele cada dia, com os 12, continuava buscando ao pecador.
Aí nós podemos ver algum erro que nós cometemos. Paulo era apóstolo, mas não se fechou com a igreja. Eu estou quase sempre fechado com pastores, como aqui. Me sinto muito honrado, privilegiado. Obrigado. Mas Deus está mudando meu coração, meu ministério. Eu tenho que fazer isto, mas não sou isto. Tem que ser como Jesus, como Paulo. Sempre buscando aos pecadores. Eu vi que minha vida, ministério, ficou fechado entre pastores, entre igreja, retiro, só isso. E alguma coisa começa a enfraquecer-se em nós e na igreja toda. Mas como a missão de Jesus tem que ser cumprida, você vai ficar em Jerusalém? Tudo bem, deixa isso comigo, disse o Senhor. Ele está no trono e em seu escritório, sobre a mesa, ele tem um botão roxo, vermelho, que chama-se persecução. Isso eu gostei. Vamos ver. Apertou aquele botão vermelho. Persecução para os cristãos de Jerusalém. Ele está no controle de tudo. Começou a persecução em Jerusalém. Deus usa ao diabo, usa os principados, potestades, demônios, usa os sacerdotes, aos fariseus, usa tudo. E o que aconteceu com aquela igreja de Jerusalém? Vai ou vai? Vai ou vai? Não tem outra. E foram perseguidos, e foram espalhados. Onde? Por toda a Judeia. E Samaria, sim, tudo bem. Que bom seria uma persecução, não? Irmãos, Deus tem dois métodos. Ou vamos por obediência, ou vamos por problemas. Você escolhe. Você pode encher seu formulário, coloca aí, marca com um X. Você quer obediência ou persecução? Escolha. Em toda a Judeia, Samaria, é a missão regional. Lembra-se de aquela explicação que me deram na Armênia? Como fazem para fazer tanto? Cada igreja importante tem assignado uma região geográfica. Tem que fazer um levantamento de todas as cidades e aldeias daquela região. E orar. E orar. Orar. Não fazer um levantamento e ir. Orar. Para que Deus abra portas. Mas fazer um levantamento abre a visão. E começa a oração. Você levanta seus olhos além de sua própria cidade. Faz isso. Aprendamos dos armênios. Desenha um círculo em tua região. Não sei se será 100 quilômetros de rádio ou mais, como Deus dirija. Veja quantas cidades, aldeias tem lá. Abre tua visão. Hoje temos carros, gasolina. Deus tem de tudo. Amém? Esses carros são para isso. Colocar tudo, gastar dinheiro. Temos que fazer algumas mudanças em nosso padrão de vida, em nosso conforto. Eu vi pouco sobre pizza nuna na Tailândia, mas eu ou tinha que escandalizar-me de aquilo que eles faziam, ou tinha que sentir-me pecador.
Irmãos, alguma coisa vai mudar. Abramos nosso coração ao Senhor. Temos que evangelizar. Sabe, um rádio de... Raio de 100 kilómetros. Dá 100 para aqui, 100 para lá. Você vai ver quantas cidades e aldeias tem aí. Tem que fazer, orar. Nós perguntamos ao irmão da Índia, Ernest Komanapali, quais são os pontos principais da obra de vocês? Tem alguns pontos assim que Deus revelou, que são principais para você? E ele respondeu rapidamente assim, temos 3 pontos. Tomamos caneta para tomar nota. Quais são? Dice, primeiro, orar a Deus. Segundo, ouvir a Deus. Terceiro, obedecer a Deus. É muito simples. Ai, Senhor. Irmãos, Deus quer levar a nós além de onde estamos. Falamos da região 100 quilômetros, mas eu visitei Aratuba ano passado. Você sabe o que é Aratuba? No sertão, perto de Fortaleza. Aí, Tommy Gregory, lembram alguns dele? Tommy Gregory, da ex-IEFA. Ele estava em São Paulo com uma boa congregação, em Tremembé. Mas o Senhor mandou a ele Aratuba, no sertão. Ele é médico, nunca exerceu de médico, foi sempre administrador, mas na Aratuba precisava médicos. E ele fez um estágio para pegar um pouco de experiência como médico, 6 meses, e foi lá como médico da prefeitura. Aratuba tem 12.000 habitantes. Irmãos, que pobreza, que idolatria, catolicismo fechado, alcoolismo dizem, alcoolismo, prostituição, uma situação tremenda, aqui em Brasil. Então me chegou lá, e como médico da prefeitura, as portas se abriram. Começou a evangelizar, muito duro, muito difícil. Iniciou com adolescentes, porque a gente mais velha não respondia. Hoje tem lá um bom grupo de discípulos, muito firmes, adolescentes. Já tem alguns obreiros que foram a Bauru para fazer escola de missões, e ele se translocou para Baturité, aí perto de Aratuba, uma cidade mais importante, mais perto de Fortaleza. Eu pergunto, como pode ser? Brasil tem 15% de evangélicos, estão todos concentrados aí em São Paulo, em Rio, Belo Horizonte, e todo o Nordeste está vazio. Nem a missão nacional está sendo atingida devidamente. Brasil tem que tornar-se um centro missionário mundial com uma população evangélica tão grande. Todo mundo pode ser evangelizado se o Brasil se coloca em pé, a igreja brasileira. Mas aqui mesmo tem tanta necessidade. Ebi Huber me disse que
¿Cómo llama-se a cuenca amazónica? Bacia amazônica. Tem 33.000 pequenas cidades e aldeias. 33.000. Em 30.000 delas não há um evangélico. ¿Eh? 18 milhões naqueles 33.000 cidades pequenas ou aldeias. Eu disse, Eibe, como pode ser? O que está acontecendo? O coração de nosso Pai, que vê tudo aquilo. Ele sente compaixão. As entranhas de misericórdia são sacudidas de nosso Pai. E Ele pergunta, quem enviarei? Quem irá por nós? E nós cantamos, eis-me aqui. E cantamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Temos que transformar nossos cânticos em vida, em obediência. Amém. Alguma coisa tem que mudar, irmãos, entre nós. Brasil é um país maravilhoso. Sei que o sul é mais difícil. Mas a população brasileira, você não imagina, porque não pode comparar com outros países. A população brasileira está aberta à palavra de Deus. Tem zonas mais difíceis, mas aí tem que fazer um maior trabalho, mais oração, mais luta, mais pregação, mais investimento de ministérios. É um tempo de colheita em Brasil. Todas as congregações crescem. Todos os que trabalham crescem, se multiplicam. A Argentina está muito mais atrás que em Brasil. Nós temos na Argentina, nestes 30 e poucos anos de trabalho, apenas 170 congregações em todo o país que estão sob nosso ministério. Ficamos envergonhados. Tão pouco avanço. E muitos deles não são igrejas plantadas por nós. Eram congregações que foram visitadas, renovadas por o Espírito Santo, e nós dimos assistência e começaram a crescer e multiplicar. Cresceram numericamente. Nós temos que fazer alguma mudança. Eu não estou falando a vocês como acima de vocês. Eu creio que estamos mais ou menos no mesmo nível. Eu estou falando de aquilo que arde em meu coração, de aquilo que Deus está colocando para que juntos podamos ser acordados a uma visão mais ampla, a um novo tempo de Deus. Amém? Até o último da terra.